Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para o nosso React. React da coletiva pós-empate lá em Salvador. O Palmeiras empatou com o Vitória por 2-2 e logo após o jogo, como sempre, o professor Abel Ferreira deu a coletiva. A coletiva tem 5 minutos de duração e já me sopraram que ele abandonou de novo. Vamos ver como foi, né? Vamos lá. Isso do ano se vangloriava de ter um elenco com 2 jogadores por posição. Muita gente falava que era o melhor Palmeiras desde que você havia chegado aqui 5 anos atrás. Muita coisa mudou desde o início do ano para agora, depois da Copa do Mundo de Clubes, saídas, a lesão do Paulinho, enfim. Talvez essa reformulação que você tem que fazer agora, no final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o preço seja o que aconteceu hoje no primeiro tempo e também quando o Vitória abre 2-0, logo depois de você colocar 4 titulares e em contraponto, os 4 titulares que entram resolvem depois que eles entram no ritmo do jogo, enfim. Talvez seja essa noção da expectativa que o torcedor tem para essa temporada e, do outro lado, o elenco que você tem hoje. Pode-me especificamente qual é a pergunta? Eu também não entendi. Eu não entendi o que o cara quis perguntar. Vocês entenderam? Alguém pode me ajudar aqui nos comentários? Eu não entendi o que esse cara quis dizer. A expectativa do torcedor e o elenco que você tem. Olha, acho que entramos muito bem no jogo, tivemos a primeira oportunidade, a primeira é nossa, do Emiliano, baliza aberta, tivemos a seguir a de Rocha, e, portanto, é fundamental quando tu tens este tipo de jogos num campo difícil, contra uma equipa que vem também de uma série de resultados boa, tiveste a seguir outra do Luigi, quando tu não tens estas oportunidades e não marcas para poder ficar à frente do resultado, e depois concedes o primeiro gol da forma como nós concedemos, e os 2 golos são 2 perdas de bola em que nós estamos perfeitamente com bola controlada e não as devemos perder. Mas como te disse, acho que na primeira parte acho que esse foi o nosso grande problema, pecamos nas oportunidades que tivemos e nós não conseguimos fazer. E depois na segunda com 2-0, um daqueles golos que o Eric, caso vocês não saibam, foi o meu jogador no Braga B, que acontecem de vez em quando, um golo de cartola, não é? Mas ficou mais uma vez a valia dos nossos jogadores, lutaram até ao fim por um resultado melhor num campo sempre difícil. E o preço a pagar, depois no final do ano eu digo-te qual é o preço a pagar. Neste momento veremos, não sei dizer se é preço a pagar ou não. Sabes que nós temos e apostamos forte na base, estão aqui os nossos jogadores da base juntamente com jogadores experientes, mas hoje não ganhamos por isso, não ganhamos porque não fomos suficientemente eficazes, na minha opinião, para materializar, sobretudo na primeira parte, porque merecíamos e devíamos, pelas oportunidades que criamos, sermos nós a estar na frente do marcador e depois tivemos que correr atrás dele. Bom, a pergunta foi bem provocativa, né? E meio que sugeria, e pelo menos foi o que eu entendi, como eu disse para vocês, eu não entendi direito o que esse cara quis dizer, nem sei quem é. Mas ele sugere que o Palmeiras tinha um elenco super forte no início do ano e que não é bem isso. E que essas escolhas do Abel pelos reservas hoje é o preço a se pagar por não ter um elenco forte, sei lá o que ele quis dizer. E aí, expectativa da torcida. Quem tem que responder pela torcida é a torcida, não o treinador, né? Eu fico pensando assim, boa parte da torcida hoje está cornetando o time. Eu vi gente chamando o time de catado e não sei o que mais. Catado eu não diria, mas é o time reserva. É o time reserva sem vários jogadores lesionados. Ou seja, muitos dos que jogaram são terceira camada do elenco. Olha quanto moleque tinha. Então a pergunta que o cara faz é super injusta, né? Além dos titulares que vão jogar quarta-feira que não entraram, você não tem pelo menos 5 jogadores
de segunda camada do elenco, que também não jogaram por estarem lesionados, mas além do Felipe Anderson, né, que está voltando de lesão, e o Abel preferiu não colocar no jogo. Então, é um misto de time B com time C, o que jogou hoje. E empatou um jogo de Série A fora de casa. Então, assim, criticar a atuação desse time, e na visão do Abel, e eu não tenho muito como discordar dela quando ele fala que não saímos com a vitória por conta de erros individuais. Erros que acontecem porque é futebol. Então quer dizer que o time não foi um desastre. O time não fez um bom jogo, ok, não fez um bom jogo, mas desastre, catado, claro que não. Tem que ver o contexto. E aí, é o preço a se pagar, a escolha foi errada. Ele falou assim, vamos ver no fim do ano. Ele está fazendo um trabalho, todo mundo sabe, ele tem que fazer um trabalho de gestão do elenco, de gestão física do elenco. E temos um jogo fundamental na quarta-feira para a sequência da temporada. Você quer que bote os caras para jogar em Salvador 3 dias antes? Aí chega cansado na quarta-feira, é eliminado. Você escalou os titulares contra o Vitória. Valeu a pena? Esse é o preço, sabe? Mesma coisa. Eu não sei, eu acho que às vezes, né, começo a entender por que, nós já estamos mais da metade da coletiva decorrida. Olha onde está aqui o cursor, aqui, já mais da metade. Ele vai se irritar e vai sair. Não sei qual foi a próxima, não sei se essa ajudou a irritar ele, mas dá a entender, né? Abel, boa noite. Na sua opinião, ao que se deve esse empate do Palmeiras hoje, enfrentando a equipe da parte de baixo da tabela, sendo que essa semana o Palmeiras tem uma decisão, mas o Brasileiro também é um campeonato muito importante para o time? Olha, o que se deve foi que nós só conseguimos fazer 2 golos e o adversário também fez 2 golos. Nós queríamos ganhar, mas não conseguimos. Boa noite, Abel. Essa não tem nem o que falar, né? A que se deve? O que se deve é que nós fizemos 2, eles fizeram 2. Ele poderia desenvolver mais? Poderia, mas você já vê que ele já está sem paciência. A pergunta anterior tirou a paciência dele. E aí ele já começa a ficar estourado. Aí eu já não sei se é um acerto do Abel. Não sei. Ele poderia ter tido mais paciência e ter desenvolvido um pouco melhor essa resposta. Acho que poderia. Vinícius Spínola, da Metrópole FM. Diante das circunstâncias da partida, você analisa que você perdeu um ponto, deixou de ganhar um ponto, perdeu 2 pontos. E também falar um pouco das dificuldades de jogar no Barradão. Sim, nós já jogámos aqui, já joguei aqui, o ano passado também jogámos aqui, é sempre um jogo, um campo difícil de se jogar, como te disse. Claro que depois de estar a perder 2-0 e tu consegues empatar, fica a sensação, ok, que lutamos até ao fim e que ainda conseguimos ir buscar um ponto, mas a verdade é que nós na primeira parte tivemos oportunidades para sair na frente. Portanto, resumidamente, sim, deixámos aqui 2 pontos. O repórter, normalmente, quando faz esse tipo de pergunta, ele claramente é um repórter local, né? Pelo sotaque, a gente já percebe. Normalmente, esse tipo de pergunta é quando o cara quer que o Abel Ferreira fale bem do time local, né? Ou eventualmente, procurando aval no Abel Ferreira para criticar o time local. Se ele for um crítico, aí ele quer que o Abel fale assim, não, perdemos 2 pontos porque esse time do Vitória não é tão forte assim, ou que ele deixe implícito isso e reforce as críticas ao time. Não sei o que ele quer, não sei qual a intenção desse cara, mas é aquele tipo de pergunta que, se eu fosse fazer aquele modelo antigo, o modelo atual, ou que a gente está propondo de picotar o React em vários pedaços e tirar fora as perguntas ruins, essa seria uma das que nem entraria. Hoje eu estou fazendo de novo o React num pedaço só, porque a entrevista é muito curtinha. Abel, qual que é o tamanho desse jogo de quarta-feira, a partida de volta da Copa do Brasil, das oitavas de final, para você comandando o Palmeiras? Olha, é um jogo extremamente importante para nós. Temos objetivos nesta competição.
e queremos passar à fase seguinte. Já estou habituado a jogar jogos de decisões, é mais um, em nossa casa, e portanto, o jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite. A pergunta ela nem é pertinente porque nós estamos num pós-jogo de Palmeiras Vitória. E aí o cara já começa a perguntar de derby. Então o Abel meio que respondeu, desconversou. É grande, pronto. Não quis falar. É grande porque a decisão é grande porque é derby, mas eu estou acostumado, já aconteceu várias vezes, e não sou eu que jogo, é o Palmeiras. Né? Então ele meio que tenta não aumentar, já deixar maior do que já é a pressão de ter um jogo desse pela frente em cima dos jogadores e meio que passa o assunto, né? Vamos para a próxima. A preparação para esse jogo é muito mais pelo Não, a lado preparação mental? vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Percebem? O cara quer perguntar sobre o jogo do Corinthians, o Abel perdeu paciência e saiu. Ele podia ter respondido exatamente o que ele respondeu e continuar e esperar as próximas perguntas. Eu imagino que teve alguns colegas da imprensa que ficaram sem a oportunidade de perguntar, e às vezes a pergunta é boa e serve para ele elucidar questões. Ele é muito bom disso, de aproveitar questões para falar o que ele quer, para explicar o que ele quer. Ele dá umas voltas, ele sabe fazer isso. Então, assim, não vi nenhuma pergunta absurda, não vi nenhuma pergunta que realmente tire o cara do sério. A primeira foi provocativa, as outras elas são fora de contexto, porque está falando da frente, a coletiva é para falar do jogo que aconteceu, mas eu acho que não justifica mais um rompante do Abel. Ele também não ofendeu ninguém, é verdade. Ele simplesmente abriu mão de falar, né? Só que a torcida do Palmeiras quer ouvir, Abel. A torcida do Palmeiras quer ouvir o que você tem a dizer. Então, acho que não foi bem, não. Eu acho que poderia ter ido melhor. Não, longe de... Né? Vai ter apresentador de TV aí que vai falar que ele é nojento, que vai falar que ele é isso, que ele é aquilo. Ele só está sem paciência, né? Está sem paciência e não deveria estar. Faz parte do trabalho dele esse trato com a imprensa, que é através da imprensa que ele fala com a torcida. Então, acho que o Abel deveria ter ficado. Agora, longe de transformar isso num cavalo de batalha, se ele já saiu para começar a preparar o time para quarta-feira, então beleza, tomara que prepare bem, e se ganhar do Corinthians está tudo certo. Então é isso. Esse foi o react da coletiva do Abel Ferreira. Como ele está sem paciência, né? Tomara que uma vitória no derby faça as coisas voltarem à programação normal. Por falar em programação normal, amanhã ou hoje, depende de que horas você está vendo isso, aliás, já é hoje, segunda-feira, não teremos o nosso Verdaz ao vivo nesta segunda. Transfira para terça, mude na sua agenda para terça-feira, às 20 horas, Verdaz ao vivo, aqui no nosso canal, na véspera do derby, e aí sim, quarta-feira, Anderson Corrêa transmite, eu comento direto do Allianz Parque, Corinthians e Palmeiras, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Muito obrigado a todos pela audiência e pela companhia, um grande abraço, saudações alviverdes.